Salve, salve família, satisfação imensa, vocês estão bom? Coisas maravilhosas da minha vida, um prazer inenarrável, como diz um professor meu, praticamente sexual, estar aqui com vocês em mais um episódio do Pós-Plantão Podcast, o melhor podcast da América Latina, graças a Deus vem crescendo em projeção exponencial, graças à audiência de vocês, e eu fico muito feliz, porque quem cresce daqui, cresce daí também. Tenho certeza que as nossas informações chegando até você, você vai melhorar a sua graduação, melhorar a sua assistência, e é isso que é o propósito do Pós-Plantão Podcast. Vocês estão vendo que nós estamos num cenário diferente, com o mesmo convidado. Filipão tá aí com a gente de novo. Temos uma novidade para contar para vocês, nós vamos fazer agora como se fosse uma série chamada Direito Médico. E obviamente eu não podia trazer qualquer um, eu trouxe o cara que tem livro escrito, mentoria, ele vai falar daqui a pouco tudo que ele tem, mas justamente por que a gente escolheu isso? É porque o Felipe tava no bar, a gente trouxe ele pra cá, tá fazendo nada, falei, vamos gravar. Mentira! Escolhemos esse tema por ser um calo no nosso sapato, dentro da graduação médica. Quantas vezes tu teve aula de direito médico? E se tu já tá formado, coração, quantas vezes você teve problemas durante seus plantões, sua atividade, em que estava atrelado o direito médico? Então nós somos muito leigos com relação ao assunto, então a gente trouxe aqui um especialista para bater um papo. E nada melhor do que manter a identidade do pós-plantão através de um bate-papo tomando cerveja. Eu justifico que a minha é sem álcool, porque eu sou epilético, se eu beber álcool eu convulsiono. Deixa eu ver quem tá me ligando. Ninguém. Então eu convulsiono. Então a gente vai bater um papozinho bem leve, bem de boa, numa sequência de episódios que vocês vão gostar. Então eu sugiro que vocês realmente assistam, compartilhem com a galera. A galera precisa saber dessas informações e o aprendizado vai ser muito bom. Filipão, prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Você já é de casa. Porque um dia você tá gravando sozinho, velho. Olha só que coisa boa. Eu chego aqui, vou entrar e vou gravar, entendeu? Vai gravando. Por que a minha cerveja é zero? Aí eu gostaria que você explicasse. Não, você que é um médico, pô. Eu sou epilético, tu é o quê? Corta. O cara traz a cerveja zero e eu que tenho que explicar por que ele tá trazendo cerveja zero. Olha, mas é um viado, meu. Sacanagem. Bora lá. Filipão, vai explicar não? Deixa quieto. Eu tô tomando remédio. Filipão tá tomando Ozempic, João. Você já engordou, João? Eu? É. Eu engordei um pouquinho. Tá usando os venenos? Não, ainda então não. não usa os venenos, não. Mas agora... Pô, já, quem sabe. Galera, então vamos lá. Filipão, se apresenta aí. Quem que é o Felipe? Cara, eu sou o Felipe, eu sou advogado. É um prazer. Tem umas coisas que você falou aí, depois a gente pode deixar o currículo disponível. O Lattes. Mas, tem o Lattes lá. Tu tem um Lattes, Cíntia? Não, tu tem até doutorado, né? João, tu já sabe o que é Lattes? Eu sei, mas eu Nunca fez, tenho, né? Eita porra. De manhã quando os meus cachorros Lattes. não. Cara, eu tenho, só que faz tempo que eu não atualizo, porque é muito chato, né? Aquela plataforma é chata. Mas enfim, nada contra. Nada contra. Quem tem? Cara, mais importante do que tudo que a gente faz, e tem artigo, tem livro, essas coisas todas, que são importantes, óbvio, né, no dia a dia, mas vale muito isso aí, essa troca, esse acompanhamento de médico tempo integral. Faz 16 anos que eu sou advogado, eu tinha errado nas contas hoje mais cedo, falei 17, são 16, e 10 que eu atuo com defesa médica, com direito médico. E, cara, é isso, o aprendizado é esse, é todo dia alguma dúvida diferente, alguma coisa que às vezes não tem resposta, e depois a gente pode falar disso também, mas a pandemia foi o maior aprendizado que a gente teve, porque vocês ligavam, o que eu faço? Como é que eu atendo por teleconsulta? Eu sou obrigado a manter clínica aberta. Então esse dia a dia é muito diferente, acho que de outras áreas, e acho que é muito legal o nosso projeto, o seu projeto que eu estou participando. Nosso projeto. O projeto inteiro. E porque, essa troca, né? A gente estava falando mais cedo. Cara, é uma conversa entre advogado, médico, médicos, né? Formando as pessoas que já estão no mercado, porque essa troca não existe em outro lugar. Família, então vamos lá. A situação é o seguinte, como que vai se dar essa série? Serão mais ou menos 6 episódios, a gente podendo expandir ou não, a depender do engajamento de vocês. Então, compartilha isso com a galera, manda pra todo mundo. O cara é do direito, o cara é da medicina, o cara é da área da saúde, que tem importância, trabalha no pronto-socorro, é enfermeiro, é fisioterapeuta, enfim, o que for da área da saúde, isso daqui é interessante. Então, será uma série de mais ou menos 6 episódios, onde a gente vai discutir algumas coisas de importância vital
para o seu atendimento, seja enquanto você está no internato, na graduação, seja depois de formado, recém-formado, formado há muito tempo, eu acho que vai ter uma informação importante para ser divulgada com vocês aí. A série vai chamar Prazer, Direito Médico, então a ideia é que realmente discutamos tudo isso que eu já falei com você. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta antes, Filipão. Tu tem quantos anos de formado? 16. E no direito? 10, direito médico. E esse gap de 6 anos aí, o que rolou? Perdidão, né? O cara Como se todo forma, mundo. o cara se forma. No e- direito tem isso também? Do tipo, por exemplo, porra, eu formei, eu tava perdidaço. Os meninos vocês estão cientes que vão fazer, não? Não. Não. Sem a residência, mas... Mas ainda meio perdido, né? E aí, no direito é o mesmo? Cara, igualzinho. E pior, porque a gente tem muito mais faculdade, então o contingente é ainda maior de pessoas, né, de recém-formados. E além disso, a gente tem uma diferença muito grande para vocês, que a gente não precisa de nenhuma especialização adicional, uma residência jurídica, não existe isso. Então a gente se forma e a gente pode atuar em todas as áreas. Claro, vocês também podem, mas para você se dizer especialista, ou para você pode fazer uma pós, você pode fazer um mestrado, um doutorado, mas você sai e pode atuar em tudo. Então é muito comum, na verdade, nos primeiros anos, a pessoa fazer uma advocacia generalista, primeiro para tentar sobreviver e depois ver do que ela gosta. Entendi, aí E escolhe. e eu demorei esse tempo todo para me identificar e ver uma coisa que eu falava, pô, isso aqui é legal, isso aqui é desafiador, é o que a gente estava falando há pouco. Cada dia tem uma coisa nova e acaba que eu me dou bem com vocês, médicos e médicas Eu do ia Brasil. perguntar se você se identificou, mas pelo tanto de coisa que você fez, eu acho que essa é a sua área mesmo, né? Isso que você gosta de fazer, cara. Eu acho que sim, pelo menos isso me anima na advocacia. Tinha muita coisa que eu fazia antes que eu achava um porre. Eu sei lá, fazer direito tributário. Quando eu fui me formar, diziam que era o que dava grana. Eu achava aquilo muito chato, quase reprovei em direito tributário 1 e 2. Então não adiantava, assim, eu podia tentar, mas eu ia me ferrar de qualquer jeito. Então, ali no direito médico eu vi uma área legal. Eu gosto muito da parte de... Quando eu ia me formar, cara, eu fiz um teste vocacional. Não faça isso, jovem. Quer dizer, faça, se você quiser, mas... Aí eu fui me formar, eu tava em dúvida do que era pra eu fazer, né? Depois precisa corta essa coisa que eu vou contar, mas porque isso fica grande, mas... Daí eu fiz o teste, uma semana fazendo teste, daí chegaram e falaram, pô, foi maravilhoso. Eu falei, o que deu? Você tem muita propensão para fazer direito, medicina, arquitetura ou música. Ah, coisa boa. Não, agora eu sou satisfeito. Agora realmente, não, o topo do funil aí já foi. Eu já tinha banda e já achava legal, meu pai falou, nem a pau, não vai ter o que fazer depois, você não sabe tocar, é só brincadeira. A arquitetura eu achava legal, mas achei que tinha que fazer cálculo. E, pô, então assim, medicina realmente, isso não é brincadeira, essa história, é verdade. Mas, cara, eu gosto muito, acho muito legal. Então eu tenho muito essa afinidade de, pô, querer entender de centro cirúrgico, tentar entender de emergência, tentar entender. E tem gente que não conseguiria trabalhar, que só de ver a mãozinha ali, o cara é de mentira, mas ele já, meu Deus, tem sangue. Quem não sabe o que é a mãozinha, depois pede pro Bruno mostrar no Instagram dele. Então... Então é muito legal, assim, porque eu gosto realmente disso tudo. E isso me anima, então, pô. E eu fico do lado dos profissionais médicos porque, sei lá, porque foi uma escolha e tamo aí. Show. Cara, vamos começar pelo básico. Muitas vezes a gente não sabe o que é direito médico. Cara, O que se define direito médico? o direito médico, até entre quem estuda, tem um pouco assim daquela coisa, né, acadêmica, de dividir tudo em caixinha. Eu não acho que vale a pena a gente pensar tanto assim, mas o fato ele deriva talvez de bioética, é o começo de tudo, que é a parte que a gente vai estudar mesmo princípios de biologia, né, assim, partindo de uma premissa básica, ou claro, de saúde, de medicina e a parte ética. Até onde a gente vai. Então a gente vai falar de reprodução humana, de clonagem, a gente vai pensar mesmo até que limites a gente pode ir sem ultrapassar uma barreira, que evidentemente talvez vá ser jurídica também. Por isso começa tudo na bioética. Disso a gente foi já expandindo para outras áreas. Então hoje a gente fala, por exemplo, em direito da saúde também. Que aí a gente vai pensar em SUS, em judicialização para conseguir uma vaga de UTI. A gente pensa mesmo na saúde como algo mais global. E disso já deriva também, ali do lado, como familiar, tem o direito médico, que é onde eu me insiro. Até digo hoje que quem vai se especializar nessas áreas tem que pensar que são várias áreas. Você não precisa ser especialista em tudo, porque cada uma tem muita peculiaridade. E o direito médico, eu acho que é estudar mesmo a relação médico-paciente. É estudar o dia a dia de vocês e ver o que vocês fazem, quais são as dores, quais são os riscos jurídicos envolvidos com isso e trabalhar nisso. Porque, cara, 98% dos processos, eles começam e terminam na relação médico-paciente.
Então a gente entender esse contexto, tem muito de psicologia, talvez eu devesse ter prestado atenção lá no teste vocacional, né? Feito alguma outra coisa complementar. Que tal? Mas tem muito de psicologia, de compreender mesmo relação humana, essa sociedade maluca que a gente vive, que é todo mundo bélico, e isso está atrapalhando muito a relação médico-paciente. E isso gera insatisfação, que gera uma reclamação, que gera uma rusga dentro do consultório, que escala para um processo depois, né? Tá mais fácil processar, parece, não tá? Não, sempre foi, Sempre foi fácil, só que só tá mais na moda. É. Mas, enfim, então o fato é, o direito médico é isso, cara, estudar isso e, claro, não só estudar, mas achar soluções. Desde o começo, que eu sempre digo que é prevenção, entender o que o médico faz na clínica, o que o hospital tem de protocolo de segurança, o que vocês fazem para se precaver mesmo, se for necessário. Passa por toda a parte de elaborar documento, de fazer tudo que o médico precisa hoje para ter segurança jurídica e ética, porque muitos não sabem, mas é uma obrigação ética também perante o CRM você ter uma boa documentação. E na última ponta, quando a coisa desanda, a gente atua muito também no processo, que daí é a defesa mesmo, no CRM, a defesa no processo judicial. Então acho que o direito médico é esse caldeirão aí dessas coisas, é isso que a gente faz. Serve para todas as áreas, porque eu tenho a impressão que o direito médico serve pra galera da GO, da cirurgia plástica e da dermato. Cara, esses aí... Fora, o médico da aviação, sei lá. Se serve eu não também? conheço o médico da aviação, mas... É que eu queria falar outra coisa, velho. Aeromédico, oi, aeromédico, cadê o Rodrigão? O Rodrigão mexe com o aeromédico. Aeromédico. Serve pra todas as áreas? Ou tem uma especificidade para alguma? Cara, com certeza serve para todas. Porque você, como médico, em algum momento, você tá lá num plantão, por exemplo, lá no começo de carreira, ou você já tem você é um aeromédico, mas você faz um plantão ainda porque você tem lá um contrato. Você pode se deparar com uma situação naquele plantão que vai demandar talvez um conhecimento jurídico, ou, pô, tô com uma dúvida, chegou aqui um paciente assim, 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 ou ele tá me desrespeitando, o que eu faço? Então, eu penso que sim, só que a gente sabe que pensando em processo exclusivamente, a gente tem as áreas mais processadas. E você já matou a charada aí. Realmente ali, GO, ortopedia, cirurgia plástica, quem trabalha com estética é mais processado que os demais. Isso é um fato. Só que a parte anterior a isso, de prevenção de risco, de documentação, todo mundo precisa. Porque o cara pode ter o aeroconsultório dele e ele vai lá ter o prontuário e tal, e se ele não seguir algumas premissas básicas legais e éticas, ele pode ter problema em algum momento. Então, numa menor intensidade, mas todo mundo pode ter esse acompanhamento se achar necessário. É mais comum a galera que dá plantão em pronto-socorro, geralmente no sistema público, ou mesmo no sistema privado, ou a galera que tem clínica já montada e que acaba contratando? O que é mais comum? Assim? Cara, o serviço, quando você está falando talvez alguém que esteja quase que exclusivamente no serviço público, é mais comum às vezes a gente ter uma assessoria, por exemplo, para o hospital ou um grupo de médicos que vai te procurar. O médico que parte para uma clínica privada ou tem uma atuação privada, ele tem essa preocupação um pouco mais latente, porque ele começa a ter um volume maior. E eu sempre digo para os médicos, é questão de exposição. Quanto mais exposto você tiver, a mais paciente, a mais pessoas diferentes, algum momento você vai cruzar com alguém que não vai ficar satisfeito, seja por uma razão legítima, que costuma ser a minoria dos casos, seja por alguma doideira da vida e a pessoa vai descontar no médico. Mas, então, assim, acaba sendo mais comum a gente ter mais essa relação com quem está na iniciativa privada, muito embora, não se enganem, SUS, emergência e tudo mais, é um prato cheio para dar problema também. Então, a gente tem muito processo que envolve quem atua nessas áreas também. Maravilha, sabe por quê? Eu penso o seguinte, a maioria do nosso público aqui que assiste a gente, que está interagindo com a gente, é a galera que já está na faculdade, terminando a faculdade, ou terminou agora. Então, é recém-formado, assim. Para essa galera, vale ter o direito médico aí? Porque parece que é muito pra galera mais do experiente. Cara, eu acho que vale demais. Eu vou te dizer, assim, dar algumas ideias de porquê. Primeiro, como você disse na apresentação aí, né, do nosso projeto, a gente sai da faculdade sem saber muita coisa. E em todas as áreas, obviamente. Eu saí da faculdade sem saber gerir um escritório, sem saber que eu podia ter uma especialização. Por isso eu patinei 6 anos até começar numa área que eu gostava. E para vocês é a mesma coisa. Você sai e você não sabe que tem um processo ético no conselho, você não sabe se acontecer isso, como é que você vai se virar com isso, você não sabe quais são os limites, por exemplo, de publicidade médica. A molecada, hoje molecada sim, né? Porque eu já tô tiozinho. Você é tiozão, tiozão, não é nem tiozão. O cara que chega aqui me falando que tem 16 anos de formado, você acha que ele tem quanto de idade? 28? Tem um caralho. Em cada perna. Desculpa se eu xinguei, o YouTube corta, né? Foda-se.
Mas, cara, até eu perdi a linha de raciocínio com essa ofensa Tiozão, você devido fala à minha tiozão. idade. É. Mas Ele acha que ele tá jovem, velho. Mete uns botox na cara, acho que tá jovem. Desculpa, vai. O nosso convidado tava vou processar. falando. Vai. Cara, e quem sai, essa molecada que sai, hoje eles usam muito o Instagram, as redes sociais. Só que eles não sabem que tem um limite, por exemplo, de publicidade para isso. Então eu tô vendo cada vez mais recém-formado ter problema, um exemplo só, com publicidade médica, porque usa aquilo ali de forma quase desmedida. A gente teve ontem 2 meninas, eram jovens, que brincaram, tiraram um sarro ali. Quem que vai atender essa criança que tá gritando, tá possuída? Eu Meu, vi aquele elas negócio. foram demitidas. E a família, talvez, se descobrir, aquilo lá já está circulando, talvez possa processá-las de alguma forma. Então percebe que são coisas que talvez pareçam naturais, mas que têm consequência jurídica, têm consequência ética, né? E outro exemplo, só para, né, poderia dar vários, mas eu entrei no direito médico fazendo a defesa de uma médica residente. Então, cara... Que teoricamente se sente protegida do serviço porque não tem responsabilidade total. Você já é médico. Se você ali tiver um deslize exclusivamente seu ou dentro de um contexto ali da prestação do serviço, é claro que nós vamos dosar ali responsabilidade de preceptor, do hospital, se o paciente estava bem informado que era um hospital, escola, enfim, tem todo um contexto. Mas que você pode ser responsabilizado, você pode. Então eu acho que tem que ter essa noção. E quanto antes você começa, é claro, o investimento no começo, você está recém-formado, a gente que é advogado nessa área tem essa noção e vai saber também dosar isso em relação ao honorário, enfim, mas quero dizer, quanto mais você sai organizado, é mais fácil de você gerir bem tua carreira para você lá no futuro saber, pô, preciso fazer isso. É muito comum a gente pegar um médico mais velho e o cara tá lá totalmente desorganizado. Mal mexe com o prontuário, não anota nada. Então acho que se você sai com essa noção, a partir dessa, pô, é muito mais fácil de estruturar uma carreira bem protegida nesse sentido. Bom, acabando a faculdade aí, você faz financiamento da BMW e já paga a assessoria do direito médico, não é? Hoje a gente só paga do BMW. Você tem BMW? Eu tenho não. Eu não tenho. Eu sou advogado de médico, eu não tenho mesmo. Boa. Eu tenho uma dúvida assim, como que o advogado trabalha junto com o médico? Em vários sentidos, várias fases, assim, no ponto de vista de trabalho mesmo, elaborando documento, protegendo ele de um contrato, por exemplo, que ele tem que assinar, se ele abre o PJ, se ele não abre, e até da relação profissional do tipo... eu pago você por mês, eu pago você por serviço, é uma linha de concierge, como funciona? Todas as alternativas estão corretas. Aí, pronto. Não, mas, cara, a gente pode ajudar em tudo, isso que você falou. Desde de uma assessoria, de algo contínuo que você fala, pô, preciso, minha clínica que eu estou estruturando, eu quero ter você à disposição, para a hora que der ruim ou que eu tiver dúvida, eu poder te ligar o tempo todo. Então você pode conversar com o advogado, a qualquer momento ele vai estar ali à disposição. Cara, eu não acho necessário. Aí é mais caro, né? Não, sabe por que que não é? E não é brincadeira isso, não é sacanagem. Porque... Ele vai fazer o merchandising. Não vou, só vou contar a verdade aqui até. Pra cima. É isso. É mais fácil, cara, se eu te acompanhar, de eu fazer primeiro um honorário... A prevenção é sempre muito mais importante. Ele vai falar isso. Não, isso é o que eu falo na hora que eu tô fazendo a reunião. Eu sabia. Eu já fiz reunião com você alguma vez antes de ser parceiro aqui do vídeo. Mas se a gente tem um acompanhamento contínuo, pô, é muito mais fácil de organizar as coisas a longo prazo e com um honorário mais baixo que eu vou, assim, mais baixo, do que se eu for fechar um pacote, por exemplo, para fazer um documento, o específico, porque eu já sei a realidade da clínica, claro, cada um sabe cada advogado sabe como trabalha, mas para mim, na minha experiência, é assim que funciona. Felipe, quero fazer um pacote aqui de documentos. Minha clínica tá abrindo, eu não quero ter você sempre, eu quero os documentos que eu preciso aqui, eu sou dermatologista, faço muito procedimento, eu quero... Beleza, ó. É tanto, eu vou usar tantas horas técnicas para fazer, eu vou te entregar, é tanto. Felipe, eu quero uma assessoria. Ao longo da assessoria eu vou te entregando esses mesmos documentos, então a gente tem uma relação daí mais duradoura, vai diluir esse valor, e você, além dos documentos, você vai poder falar com a gente, com o escritório, no momento que você precisar. Então é por isso que, não é brincadeira, que a assessoria contínua acaba sendo mais interessante, você vai pagar dessa forma também. Dentro da assessoria, por exemplo, se eu tiver de plantão, ou tiver uma cena lá com alguma coisa que eu penso que vai haver um processo, tem esse contato com o advogado? Tipo, cara, me orienta aqui que eu não sei o que fazer, nem o que escrever no prontuário. Olha... Que às vezes aparece uns trem monstruosos lá pra gente preencher, eu não sei. Parece. Preenche essa DO aqui que o médico que saiu esqueceu. Quantas vezes eu assinei porque a mulher lá falou pra assinar. E se alguém te falar, né, você recém-formado, falar, ó, volta aqui que a gente perdeu um prontuário, a gente precisa que você dê uma... Olha, a gente precisa reorganizar, preciso dar uma... Pode?
Não pode. Quer dizer, existe a restituição de prontuário, mas tem todo um protocolo a ser seguido. O paciente ou a família tem que ser informada, talvez você tenha que fazer um boletim de ocorrência. Então não é simplesmente. E quando a gente não sabe isso, você numa dessa volta A gente sai da faculdade de cabaço, velho. A gente não sabe nada, mano. Então, é esse tipo de. Então, depende muito da prestação de cada advogado. Tem advogado que fala, eu trabalho das 8 às 18. Eu peço para não me ligarem, se possível, num horário muito estrambótico, assim, né? Tipo 3 horas da manhã. Mas às vezes tem mensagem. E já teve 2 ligações que eu recebi assim de madrugada. E realmente. Mensagem eu já pedi para não mandar, mas eu já desisti. Mas eu deixo no silencioso. Já começa hoje às 5h40, tinha a primeira. Médico não dorme, eu não sei o que vocês fazem, velho. Não sei, de verdade. Grava podcast. Grava podcast. Pra dormir. Então. 5 horas eu tô cuidando da minha filha que tá acordada, que não parou pra dormir ainda. Isso que eu não tive, entendeu? Eu durmo nesse horário. Brincadeirinha. Mas, Renato. Vamos cancelar essa porra aqui, não? Dá vontade. Eu trabalho assim, fico à disposição, claro, dentro de um razoável, repito, mas é essa relação que eu tenho com o médico, porque eu sei que, às vezes, essa emergência vai surgir justamente no momento que você está lá no plantão. Cara, eu tô aqui, aconteceu isso agora, o que eu faço? A maioria hoje tem clínica, então é durante o dia, durante uma cirurgia num horário comercial, das 6 às 23, o horário de médico, mas e chega assim, então é assim mesmo. Felipe, tô com uma dúvida, é muito comum. Felipe, tô com o paciente aqui no meu consultório, eu saí, falei que eu ia no banheiro, cara, ele tá fazendo isso, ou o marido tá junto com a paciente, tá aqui meio que me coagindo, ou, enfim, aí você relata e a gente dá essa assistência em tempo real mesmo. Essa é a ideia. Massa, velho, massa. Porque, velho, tem muita dúvida com relação a essa questão. A gente forma, e como isso aqui é um bate-papo de advogado e médico, a gente sai vislumbrado para sair trabalhando, para juntar grana, porque a gente se ferrou na faculdade. E o nosso único medo lá é saber tratar o paciente de forma adequada. Nosso medo, aliás, é tratar o paciente de forma inadequada. Então a gente sai relembrando a parte técnica, mas se a gestora do hospital, por exemplo, falar assim, ó, você tem que preencher, eu não sei que papel é esse, eu vou lá e preencho, porque é o lugar que está me dando emprego. Então, às vezes, ter essa assessoria seria melhor do que, por exemplo, ser pontual com o documento, não? E sabe, é uma pena de um lado, porque esse excesso de documento, e eu sei que vocês ficam de saco cheio, tá? Assim, ó, olhando nos olhos aqui dos médicos que estão nos vendo, vocês ficam muito putos com esse monte de documento. Felipe, é contrato, é termo de consentimento, né? Muito dessa formalização vem desse excesso de processo. Não é que não existia essa obrigação ética desde sempre, que o médico tem que ter um prontuário, desde que a gente era criança, em 1973. Não, mentira, eu não tinha nascido ainda. Você já. Mas. 73. Olha a tua cara, velho. Eu nasci em 82, me respeita. Aí. Cíntia, tu quer falar alguma coisa? Engasgou. A Cíntia, velho. Cíntia é engraçadíssima, eu adoro ela. Então, assim, já tinha que ter essa documentação, mas aí o troço vai escalando para um nível de exagero, de judicialização, que, começou a ser necessário ao extremo você ter tudo isso. Porque quem tem que provar que agiu bem, por incrível que pareça, é o médico. O paciente vai ter a benesse, lá, o benefício do Código de Defesa do Consumidor e tal. Dos termos que benesse. Sabe o que é benesse? Ele vai ter o benefício do Código de Defesa Custava falar benefício. É isso que eu não entendo. Aí eu começar a ficar puto nesse podcast aqui. Custava falar benefício, velho. Houve um equívoco. Pô, os caras, um dialeto próprio, os caras usam. Primeira palavra que eu escorreguei. Não, aqui. então, escorreguei. Não. Só tem médico aqui, velho. Fica cuidado, não, pra você ver. Então, assim, isso levou muito a esse excesso. E aí vocês acabam tendo, sim, que anotar muita coisa. De novo, é uma questão ética, é uma questão importante para vocês também se protegerem, para o paciente, porque o documento não é só do médico, aliás, ele é antes de qualquer coisa do paciente, e tem um motivo para isso, né? Então, e levou para isso. Só que de outro lado também tudo tem limite, documento é documento. Quero dizer, se não chegam lá, Brunão, chega aqui, assina aqui, ó, carimba. Não, deixa o teu carimbo aqui, e pode ir que deu carimbo para vocês, isso daí carimba um troço errado lá, a prescrição errada, depois vai no processo, tá com o carimbo de quem? Eu já ouvi história aí de médico que dá o carimbo pro interno. Eu já vi história que virou o processo, porque é isso. Daí tá carimbado um monte de coisa com o teu nome. Toma também na cabeça ou é difícil? Porque assim, querendo ou não, o que eu fico pensando? Ó, vamos pegar essa situação. O interno pegou o carimbo do médico formado, o médico tava cansado, foi dormir e falou assim, você é um interno bom, você fica com o meu carimbo e vai tocando. Gente, aqui é realidade, não é pra ficar fazendo merchandising desse filho de uma égua aqui não. É realidade, você sabe que já aconteceu com um amigo seu de ficar com o carimbo do médico quando o médico foi dormir.
Acontece. Ah, vou me cancelar, foda-se. Acontece. Cara, e aí? Deu uma bosta. Pro médico, óbvio que vai dar uma bosta. Mas pro cara que é interno, teoricamente ele não tem uma profissão. E aí, não seria exercício legal da profissão? Com certeza. É isso? Também. Você pode assim, ter uma série de crimes envolvidos. Vai lá que ele pegou e prescreveu errado. Como eu te falei, carimbou. Ele levou aquilo adiante e ele causou a morte de alguém. A culpa é só do médico que deixou o carimbo? Também tem. Sim. Só que esse cara também vai ter responsabilidade. De novo, a gente sempre vai medir tudo aquilo que a responsabilidade de cada um. Mas antes de falar de direito médico, ou do interno, ou de qualquer coisa que seja, todos nós, se fizermos alguma coisa errada, a gente vai ter responsabilização. Isso é anterior a direito médico, é responsabilidade civil. Então, com toda certeza. Então, esse tipo de coisa, de detalhe, que parece que no dia a dia é muito comum, e a gente sabe que é, como você disse, podem cancelar a gente. Aqui a gente fala real. É comum? É. Agora, errou, teve um equívoco ali, vai dar problema. Sim. Pensa no caminho inverso. A família desse paciente pede, eu quero ver o que aconteceu. Doutor Bruno, tá aqui, tem o carimbo aqui. Por que você mandou dar a medicação tal, sabendo que não era, ou deu a medicação de adulto para beber, ou botou café com leite na veia, essas coisas mais exóticas que acontecem. Você vai falar, veja, daí você aguenta um tempo até a hora que um começa a jogar pro outro, sim. O interno fala, não, ele deixou o carimbo comigo, aí você vai ter um problema no conselho, você vai ter, esse cara depois quando for fazer inscrição também pode ter um problema por já ter esse histórico, Então não dá para levar desse jeito, só porque eu sou interno, até estudante de medicina, a gente tem os regimentos internos das instituições, então não existe essa de, eu me preocupo o dia que eu for médico, daí eu começo a me preocupar. Acho que é um caminho hoje, com a realidade que a gente tem, um pouquinho equivocado, no mínimo vale a pena ficar atento a essas coisas para não escorregar aí. Maravilha. Cara, você tinha falado que, acho que seu primeiro caso, não sei se chama primeiro caso, primeiro processo, enfim, que você pegou foi de um médico residente, né? Me veio aqui uma questão na cabeça. Cara, hoje em dia tá muito na moda, e entendam quando eu falo na moda que está muito recorrente, não é um termo pejorativo, sobre a saúde mental dentro das faculdades de medicina. A gente vê que tem muito alto índice de suicídio e tal. Como que é a saúde mental de um recém-formado que acabou de pegar o CRM e tomou um processo, velho? Cara, esse estado emocional é o mais difícil. O médico que... A gente sabe muito claramente a diferença na ligação. O médico que recebeu o primeiro processo, a primeira citação. Meu Deus, Felipe, eu vou largar a medicina, não vale a pena isso. Eu acabei de me formar e já tô ferrado, véio, já dá um desespero. Eu vou parar, eu vou vender coco na praia, véio, já dá um... Calma, respira. Vamos conversar que tem saída. Mas tá escrito aqui R$1 milhão no valor da causa. Fala, não esquenta. Quase engasgou aí, né? Não esquenta. 10% do meu patrimônio, velho. Porque... Vai, gente. Eu quero saber quem que acredita nas minhas piadinhas, velho. Não tem base, João. É 1000% do meu sonho. Cara, e daí, não acredita nisso, não vai ser esse valor, calma, vem aqui. Aí o médico passa por uma fase assim, já teve uns 2, não tô dizendo que vocês vão ter, mas é uma possibilidade, tem estados aí que a gente tem lá, estatística que mostra que 25% dos médicos já foram processados. Alguns estados, principalmente lá pra região sul e tal, isso é real. É muita gente, velho. Acontece. Então assim, o médico que já tem mais de um, lá o plástico, o dermato, chega o segundo processo, aí dá a fase da... Eu não acredito. O paciente está me processando, dá um momento de raiva. É a segunda fase já. Ele já não fica tão desesperado, não fica meio bravo. Aí depois do 10º, tal, chega a fase da indiferença. É mais um, isso aqui eu já tô acostumado. Quanto que é a audiência? Quanto que é a audiência, doutor? Quando é que for. Quanto que é a audiência, tal. Mas voltando pro primeiro, isso também não é piadinha. É desse jeito, né? As ligações são assim, os contatos dos médicos são assim. Mas, cara, o principal, nosso trabalho inicial é trabalhar a cabeça de vocês. Calma. Não acabou aqui, mas meu Deus, CRM, eu vou perder meu CRM, falam que pode caçar. Não, calma, é um paciente reclamando aqui de um resultado estético, tal. Existem casos e casos. Participei de uma situação mal sucedida, teve óbito de 3 pacientes, a gente tem que estudar um pouco melhor o caso. Mas no geral não são essas as situações, isso é o extremo, não acontece todo dia. Então, tem que ter calma, tem que dar uma acalmada nesse jovem médico, nesse residente, nesse, enfim, interno. Calma, respira. É um processo, é uma fase ruim da tua vida, vai te encher o saco durante um tempo, mas calma, para tudo a gente vai ter uma saída, a gente vai ter estratégias, e quanto mais desesperado você tiver, claro, vai atrapalhar. Eu sei que é fácil falar, porque eu tô nessa faz um tempo, mas sempre respira, conversa com alguém que você gosta, com um advogado da tua confiança,
Assim, chora com seu amigo primeiro, cara, depois você vai falar com o advogado. Você é podcaster. Se acalma. Dá mais dinheiro. Se acalma, vou vender café e chocolate. Eu ia falar isso. Piada interna. E aí, daí, enfim, se acalma. Porque realmente esse estado, né, assim, de ânimo, ele é devastador no primeiro processo. Mas o negócio é, calma, porque tá questionando o teu lado profissional. Você estudou. Isso que dói. Se torou na faculdade inteira pra aprender a porra do protocolo da CLS, pra passar na prova. E dói, né? Dói pra caceta. Mano. É isso. É o sentimento de dor de estar questionando o meu lado profissional. E junto a isso tem um valor de 1 milhão aqui. Porque mas assim, eu sei que tem louco pra tudo, mas é difícil a gente ir pro plantão pra fazer mal pra alguém. E a medicina não é uma ciência matemática, né? Que tipo 1 mais 1, 2, vai acontecer alguma coisa que tá fora da sua dinâmica, tá fora do seu conhecimento, tá fora do conhecimento do ser humano. E aí contestar isso é foda. Esse é o trabalho do direito médico, para quem advoga principalmente, né, para os médicos e para os hospitais, é mostrar isso, para o judiciário principalmente, que tem essa, né, que a gente chama de alha terapêutica, é aquilo que é imprevisível, cara, é a heterogeneia, é o paciente ter situações pessoais que podem evoluir mal, sem nenhuma concorrência do médico, é mostrar isso, que nem tudo que é um mau resultado é um erro médico. E esse é o grande desafio, porque para as decisões judiciais aí, muita coisa é erro médico, é entender a ciência médica. A discussão é essa, não é jurídica, é uma discussão médica que muitas vezes a gente não faz nos processos. Perfeito. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você, com o conhecimento que você tem, cara, você entrou calouro de medicina. Em que momento da sua vida médica você contrataria ou correria atrás de uma assessoria do direito médico? Na graduação já, no internato, na residência, na vida recém-formado, depois formado? Cara, Na sua opinião. eu acompanho muitos estudantes, eu sei que a vida de vocês é pauleira, demais, assim, de verdade. Isso, a gente falou um monte, né, de coisa que eu me identifico muito com vocês, porque eu sei da pauleira que é a vida de vocês. Então, eu respeito demais, desde o estudante até o médico mesmo, o cara que tá lá 11 da noite, meia-noite, eu sei como é que é. Tenho tio médico, acho que foi isso que me motivou também a advogar para vocês. Então, eu sei que durante a faculdade vocês têm 1000 outros interesses do que falar com um advogado e entender parte de bioética, não sei o quê. Mas vale a pena, pelo menos, quando tem essa aula, não dormir ou não ir embora, porque eu dava aula uma época e a galera escapava. Então fica ali, presta uma atençãozinha que vale a pena. Presta atenção. Quando você for interno, que você estiver encaminhando para o final, eu acho que vale a pena pelo menos conversar lá com um professor, com alguém que já tenha isso para falar, professor, e aí? O que é importante na tua clínica? O que você já tem, que você não tem? E no momento que você se formar, eu acho que pelo menos um bate-papo com um advogado da área vale, para você tirar dúvida. Vou dar um exemplo de uma dúvida que você pode ter. Eu vou começar a fazer plantão. Eu faço um seguro de responsabilidade civil ou não? Caralho, tá aí um negócio que eu não sabia. Existe isso ou não? Olha, eu nem comecei a dar plantão agora, já tenho uma cara setada. Tu sabe o que é isso? Não. É igual ao seguro de carro, só que é para tua atividade profissional. Então, se você tiver um processo ou tiver um problema, aquela pólice vai cobrir você igual quando você tem um acidente de carro. Com todos os ônus e bônus que uma pólice de seguro tem. Como a do teu carro que você odeia, você vai odiar assim também. Mas eu tô trabalhando para pagar seguro, porque é seguro do carro, seguro de não sei o quê. A vida é assim, A né, vida meu é amigo? essa, A vida é meu perigosa. Fez dar a mão, porra nenhuma. E com essa, meus amigos, nós terminamos o primeiro episódio da série Prazer Direito Médico. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência, pela preferência. Que Deixa o like. Como é? Vai lá. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E as dúvidas no comentário. E as dúvidas nos comentários. Hoje tem um backstage aqui que fica... Fala, Cíntia, porra. Ativa o sininho. Eu não sei fazer isso. Valeu, Felipe. Um abraço, meu filho. Ativa o sininho. Sei lá que sininho é, mas ativa. Os caras mandam sininho, nós estamos no YouTube, os caras querem sininho, velho. Ih, preparado.